você tem nos acompanhado aí nos últimos domingos, vocês vão se lembrar que a gente terminou semana passada uma série que a gente deu o nome de Siga em Frente, que foi aquela ideia de olhar para o ano passado, nos desafios do ano passado, e o desafio foi levantar alguns pontos e lançar essa perspectiva para o futuro, né, para 2021, mostrando que apesar de tudo que a gente enfrentou o ano passado e até tem enfrentado já esse ano de lutas e de provações e de alegrias também, nós temos motivos mais do que suficientes para olhar para frente, olhar para esse ano e manter a fé e a esperança de dias melhores. A gente olhar para a nossa vida e apesar dos pesares, talvez, você olha para a tua vida e fala assim, não, Deus está no comando. Deus está me sustentando, está sustentando a minha família, está sustentando os meus negócios, está me ajudando e conduzindo as minhas questões financeiras e disso tudo, enfim. Essa foi a perspectiva. Então, olhar para o passado, colher as experiências e lançar o olhar para o futuro. Tá? Hoje, o que eu pensei? Porque nessa dinâmica de olhar para o passado e olhar para o futuro, talvez a gente se esqueça que o mais importante, talvez até do que olhar para o passado e olhar para o futuro, é olhar para o hoje, né? Olhar para o agora. O que Deus está fazendo hoje na tua vida? O que Deus fez na tua vida nesse domingo? Espera que você sirva a Ele hoje. Qual é o tempo de Deus te abençoar? Será que foi no passado? Porque às vezes a gente olha para o passado e fala assim, mas antes eu sentia mais Deus, antes eu acho que Deus cuidava mais de mim, antes as coisas eram... Aí a gente acaba martelando no passado, as coisas vão melhorar e vão caminhar melhor, e a gente esquece que o tempo da bênção, digamos assim, e lembrando que quando eu falo bênção, não é bênção financeira apenas, embora possa ser, é que às vezes dá uma distorção muito grande, uma ênfase muito grande na questão financeira, mas a bênção de Deus que nos acompanha nas finanças, no espiritual, na saúde e tudo mais, o tempo desta bênção, da comunhão com Deus, o tempo dessa bênção é hoje, é agora, é no domingo, é para nesse momento. E a palavra de Deus enfatiza várias vezes isso. E o texto que eu faço a leitura, que eu pedi para você abrir, fala isso. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1, que é uma carta de Paulo a uma igreja em Corinto, tá? Diz assim, olha, como cooperadores de Deus, insisto com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus. O que é a graça de Deus, irmãos? A graça de Deus é aquilo que a gente recebe de Deus sem nenhum mérito. Até demérito, na verdade, nós damos para Deus. A graça maior que Deus nos dá é a salvação em Cristo. Nós podemos ter a certeza da salvação, de ter sido feito povo de Deus, não pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas pelo que Cristo já fez na cruz. Essa é a graça mais importante que Deus nos deu. É esse o motivo maior da gente celebrar a Deus. Porém, Deus derrama diversas outras graças na nossa vida. Para e pense o que Deus tem te dado. O tempo, pessoas, oportunidade de trabalho, de serviço, pessoas novas na família, bebê que chega, o cuidado com a família. Você já parou para pensar a graça de Deus se renovando a cada nova manhã, as misericórdias de Deus se renovando sobre a nossa vida a cada nova manhã? Portanto, olha, você entendeu? Como cooperadores de Deus, insisto com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Não recebam em vão, sem dar o devido valor e importância em tudo aquilo que Deus tem dado para vocês. Aí ele continua, né? Paulo continua, ele fala assim, olha, pois ele diz,
Eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. O tempo para servir a Deus é hoje. Só dos presentes aqui a gente percebe que de faixa etária, digamos assim, a gente vai de fio a pavio, né? Temos os irmãos com mais experiência, temos os pequenininhos que foram lá atrás, da pequenininha que está ali atrás também, e às vezes as pessoas falam a idade é algo que de repente limita o serviço que eu posso prestar a Deus. Eu não creio. Eu creio que dentro das nossas capacidades, dentro sim das limitações talvez que Deus nos dá, ou das oportunidades que só a experiência nos dá, Deus nos chama para servir na idade que a gente tem, no lugar onde estamos, na família em que Ele nos colocou, e preste atenção, na igreja onde Ele nos colocou, na comunidade de fé que Ele nos colocou. Portanto, o tempo de servir a Deus é hoje. O tempo de amparar o próximo, de olhar para de repente uma família dentro do nosso convívio que está precisando de uma ajuda e ir até essa família e amparar essa família, qual é o tempo? É hoje. Se você fica sabendo de alguém que está precisando de algo, ajude. Ah, não tenho condição de ajudar. Compartilha isso com outra pessoa. O corpo de Cristo existe muito para isso. Para um junto com o outro se fortalecer e ser bênção na vida do próximo. A gente não pode deixar que pessoas do nosso convívio passem necessidade sem que nós não façamos nada. Aí você fala assim, pastor, mas o senhor está falando muito para dentro, né? Para os nossos. Eu estou falando de propósito, e sabe por quê? Porque se nós desamparamos aos nossos, a gente não tem condição de falar dos que não fazem parte, digamos assim, do nosso cotidiano. Como que a gente vai falar de servir o bairro, de servir a cidade, de servir outras pessoas, se os nossos próprios muitas vezes estão passando por necessidade? O tempo da salvação é hoje. O tempo para a gente levar a luz de Cristo para os nossos e para aqueles que estão distantes do Senhor ainda, é hoje, é nesse domingo mesmo. Talvez Deus vai te dar uma oportunidade, aí esteja atento para você amparar o próximo. É hoje, é agora. Quando que eu vou servir a Deus? Você vai servir a Deus agora, nesse momento. O tempo da salvação é hoje, esse é o momento, é o tempo presente. Este é o tempo da salvação. Eu quero te convidar para ler um outro texto que fala disso também, que nos dá alguns aspectos importantes para a gente lembrar desse tempo da salvação hoje. Abre comigo lá no Salmos 139. Salmos 139. Verso 16, Salmo 139, verso 16. Diz assim: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Eu vou ler de novo. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Eu creio que a melhor interpretação que a gente tenha deste trecho
Tudo bem que não é interessante às vezes a gente pescar o versículo, a gente precisa ler ele no contexto mais amplo, mas eu creio que às vezes a gente pode parar e pensar assim, olhar para ele e falar assim, mas então Deus escreveu tudo aquilo que eu vou fazer antes mesmo que eu exista, então tudo aquilo que eu tenho feito, Deus já escreveu e pronto, acabou. Eu creio que não. Eu creio que Deus sim, Ele escreve o norteador da nossa vida, Ele escreve a base da nossa vida, mas Ele nos ama tanto que Ele permite que a gente participe naquilo que Ele está fazendo. Ele escreve sim cada linha da nossa vida e Ele nos fala assim, olha, eu te dou a liberdade, não para decidir se você é salvo ou não, porque isso apenas cabe a Deus. Só Deus tem condição de nos trazer para Ele. Mas Ele nos dá, por nos amar, a capacidade de fazer escolhas. Ele nos dá o privilégio de participar nesses dias que Ele escreveu, desde quando estávamos lá no embrião, lá dentro da barriga da nossa mãe. Ele nos dá a oportunidade de escrever a nossa vida através dos nossos atos, das nossas ações, daquilo que a gente alimenta a nossa internet, daquilo que nós conversamos com as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Irmãos, o tempo é hoje, a responsabilidade é agora. Nada vai acontecer na nossa vida por acaso. Muito é resultado do nosso serviço ou desserviço, mas que seja para serviço da obra de Deus. Irmãos, Deus nos dá o privilégio da gente participar da história que Ele está escrevendo para o mundo. A gente acabou de falar aqui agora do prazo para que a liderança faça o seu planejamento para 2021. É isso. A gente está escrevendo junto com Deus. Ele já escreveu toda a base da nossa vida, mas Ele nos dá a oportunidade para que a gente planeje o ano, planeje a nossa vida e sirva a Ele, aonde quer que a gente esteja. Então, lembre-se disso, né? Precisamos olhar para a nossa vida com entusiasmo, como pessoas que servem a um Deus que sim escreveu toda a base da nossa vida e nos dá a oportunidade de participar dessa história tão bonita que Ele está escrevendo. Veja a tua vida hoje com entusiasmo, porque ela foi escrita por Deus. Mesmo em momentos bons ou ruins, como oramos, como cantamos, a mão de Deus está nos conduzindo. Amém? Quero compartilhar mais um trecho da Bíblia com você. Abre comigo lá em Mateus. Olhe para a tua vida com entusiasmo. Vamos agora então para Mateus 4:4. Um trecho bem conhecido. Um trecho que o próprio Jesus, né, está sendo tentado pelo diabo. E diante de uma dessas tentações de Satanás, diante de Jesus, ele fala, né, olha, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Até onde a gente acha que vai sem dar ouvidos para Deus? Responde isso para você. Até onde a gente acha que vai sem dar ouvidos para Deus? Irmãos, a gente pode levantar pela manhã, comer aquele café da manhã, sabe aquele café colonial? Com café, com leite, com cuca, com nata, com queijo, com linguiça blumenau. Aí a gente pode tomar aquele café do meio da manhã, almoçar bem, jantar, antes de dormir tomar aquele lanche.
alimentar o corpo de uma forma assim, bem certinha. Mas se a gente não se alimentar da palavra de Deus, a gente corre o risco de achar que está fazendo a vontade de Deus, mas na verdade a gente já se entregou faz tempo, é para a nossa vontade. Porque a gente não dá ouvidos para Deus muitas vezes. Lembra da palavra de Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o que eu creio que Deus tem para nós hoje? Dê ouvidos à palavra de Deus. Ah, pastor, mas vira e mexe, o senhor fala que tem que ler a Bíblia. Mas eu tenho que lembrar isso para mim todo dia. Eu preciso ler a palavra de Deus, eu dependo da palavra de Deus. Eu tenho que pedir perdão para Deus se eu passo 1, 2 dias, sei lá, uma semana, eu preciso pedir perdão porque eu preciso me alimentar da palavra de Deus. E não porque eu sou pastor, também por isso, mas principalmente porque eu creio em Cristo. Deus me levou a essa fé. Então, se eu creio em Cristo, eu preciso ouvir de Deus, eu preciso ouvir de Cristo. Irmãos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos alimentar a nossa alma. Olhe para a tua vida hoje com entusiasmo, porque ela foi escrita por Deus, apesar de que Ele nos permite participar dessa construção através do nosso serviço, do nosso planejamento para a obra, e Ele também nos fala a cada nova manhã, porque nós não vivemos só do alimento físico, mas principalmente do alimento espiritual, e isso é para hoje, isso é para agora. Ontem mesmo, a gente estava conversando com algumas pessoas que disseram que têm o costume de ler a palavra todo dia bem cedinho, tipo 4, 4:30 da manhã. E eu já falei que eu não dou conta desse horário. Esse horário para mim é complicado. A gente sabe o horário que a gente vai conseguir parar. O que a gente não pode é deixar de reservar um tempo para a palavra de Deus. Se vai ser de manhã, se vai ser à tarde, se vai ser à noite, qualquer que seja o horário, mas o que a gente não pode é abrir mão da palavra de Deus. E por fim, além de olhar a nossa vida com entusiasmo e de se alimentar da palavra de Deus, hoje eu quero te convidar a abrir em Hebreus 3. E é o último trecho que eu quero compartilhar com vocês. Hebreus 3, versos 13 e 14. Hebreus, capítulo 3, dos versos 13 ao 14. Diz assim: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Encorajem-se uns aos outros. Irmãos, eu me arrisco a dizer que a nossa fé individual para com Deus depende em muito da comunhão que desenvolvemos com os nossos irmãos. Porque se a gente acha que dá para ter uma caminhada com Deus, vivendo no contexto em que vivemos, com pessoas o dia inteiro, com igrejas das mais comprometidas, porque sim, existem muitas igrejas que às vezes distorcem completamente a palavra de Deus, existem igrejas que procuram ter um zelo maior com a palavra de Deus, isso é nítido que há.
que eu quero dizer com isso, né? O centro do Evangelho é Cristo, e não a bênção de Cristo. O centro do Evangelho é Cristo, é Deus. Então isso é um parâmetro muito importante para a gente considerar se uma igreja de fato tem pregado ou não o Evangelho. Mas, voltando, né? Se a gente acha que dá para a gente viver a caminhada cristã sem, por exemplo, participar de uma comunidade cristã, a gente se engana. Só se a gente morasse numa ilha deserta onde só a gente vivesse. A gente precisa congregar, a gente precisa estar com pessoas que, assim como nós, erram, falham, acertam, encorajam-se, precisam de ajuda, que nós precisamos servir, que nós precisamos aprender também a ser servidos, nós precisamos viver essa dinâmica do corpo de Cristo, na qual fala que eu dependo do outro e o outro depende de mim, e nós juntos dependemos de Deus. A caminhada do corpo de Cristo, ela é fundamental e essencial. E talvez, principalmente quem está nos acompanhando pela internet agora, fala assim: pastor, mas eu estou vivendo um momento que eu não posso estar muito com as pessoas. Ok, você não pode estar presencial, mas Deus está trabalhando na tua vida. De repente uma ligação para alguém, acompanhe alguém, pastoreie alguém, aconselhe alguém, e no tempo oportuno a gente vai voltar a se encontrar no presencial também. Mas não abra mão da comunhão, não abra mão de viver essa comunhão da igreja, não crie justificativas para não estar vivendo essa comunhão que acontece no domingo, mas que precisa se estender por toda a semana. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Veja com entusiasmo a tua vida. Não abra mão de ouvir a palavra de Deus. E aprendam. E aí eu me incluo nisso, né? A depender um dos outros. A servir uns aos outros. E quando que isso acontece? Amanhã? Não, acontece hoje. Isso aconteceu o ano passado? Aconteceu? Mas tem que acontecer hoje também. Eu quero concluir já. É preciso então, eu tenho certeza que a gente olhando para todo esse panorama, a gente precisa se achegar a Deus e falar assim: Deus, eu preciso reconhecer minha pequenez. Porque em muito de tudo isso aqui que a gente falou até agora, a gente não faz. Muita coisa a gente faz, graças a Deus, mas muitas não. E a gente precisa reconhecer isso. E pedir perdão a Deus. E pedir para que Ele nos ajude, para que a gente viva de fato a bênção de Deus no dia de hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Se achegue a Deus. Confie na grandeza de Deus. Viva o hoje de Jesus para você. Leve a luz de Cristo a todos que ainda não a conhecem. Deus deu essa missão para mim e para você. E não vai ter pandemia que vai impedir que a gente cumpra essa missão. Talvez com mais ou com menos limitações, mas a gente não pode deixar de cumprir a missão que Deus nos deu. Amar o próximo, perdoar o próximo, servir o próximo, se arrepender diante de Deus e servir até o dia em que Cristo voltará. E vamos nos alegrar então eternamente com o Pai. Mas enquanto isso não acontece, nós nos alegramos hoje, servindo a Deus hoje. Entrega a tua vida para Cristo hoje. Pastor, eu não sei exatamente como servir. Ok, então você vem, a gente vai conversar, nós vamos orar, nós vamos se ajuntar com outros irmãos, também experientes, talvez até mais experientes do que eu, seu Zé, seu Daniel, irmãos que têm sim uma caminhada até mais longa, e nós vamos pensar de formas e maneiras que nós podemos e devemos servir a outras pessoas. Só não deixe de viver a bênção de Deus, a missão de Deus hoje. Amém? Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, muito obrigado pelo teu cuidado, por nos lembrar que não existem circunstâncias no mundo que possam
pedir que a gente cumpra aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. E realmente a nossa vida é muito mais do que simplesmente levantar e se alimentar e trabalhar, e estudar e voltar à noite para casa e descansar. Não, a nossa vida é muito mais que isso. Nós vivemos para celebrar a vida do Senhor. O Senhor é a vida, o Senhor é a esperança. E a gente precisa falar disso para esse mundo que às vezes está tão apegado à morte, à indiferença, à indisposição de servir a outras pessoas sem interesse. Deus e Pai Todo-Poderoso faz com que pessoas, as presentes aqui, as famílias aqui representadas, aquelas que nos acompanham pela internet, que a gente perceba a missão maravilhosa que o Senhor tem nos dado, e que a gente possa compartilhar os dons que o Senhor tem nos dado, ó Pai, para a honra e glória do Senhor. Abençoa, Deus, essa nossa semana, e quem sabe semana que vem a gente se reúne aqui, talvez trazendo alguém, trazendo um visitante, trazendo pessoas que talvez a gente compartilhou do Evangelho, e a gente pôde falar de Deus para ela, ou convidar para acompanhar a gente online, ou de nenhuma dessas opções, mas que a gente se dispôs a servir, talvez com um ombro amigo, uma palavra de conforto, uma cesta básica que a família estava precisando, um amparo, porque é fato que existem pessoas que estão precisando, e nós somos um povo tão abençoado, e muitas vezes a gente segura essas bênçãos só para nós. Abre o nosso coração duro, ó Pai, para que a gente compartilhe das bênçãos do Senhor para tantas pessoas que estão precisando conhecer ao Senhor através da tua família, do teu povo, de nós, ó Pai. Muito obrigado, nós te celebramos, te agradecemos e pedimos por essa semana. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.